Vamos lá, gente, mais uma pergunta que me fizeram. Essa daqui é polêmica, mas fazer o quê? Eu vou falar uma versão, tá? Eu não sou o dono da verdade, tá? Eu sei que vai ter muita gente que vai ficar assim, ai, que é isso que você tá falando? Onde se viu? Vai querer? Mas faz parte, né? O aprendizado faz isso mesmo. Professor, Jesus Cristo vive no nosso lar? Não. Ai, professor, como que você pode falar uma coisa dessa? Porque aonde eu estudei não sei quantos mil anos, sempre falou que o nosso lar é o céu dos céus. Não é. E Jesus não está no seu nível, ele está num nível muito superior. Ele visita o nosso lar, mas ele não mora lá. Você quer morar onde Jesus mora? Seja como Jesus. Como você não é, você vai ficar no primeiro nível do céu, chamado nosso lar. Tá ok? Vamos lá entender como é que funciona? Nós temos aqui o planeta Terra. E nós temos o primeiro nível, que eu chamo de nosso lar. Eu chamo não, o pessoal chama, eu classifiquei ele lá, mas eu chamo no primeiro nível, eu gosto de chamar de nível. Para mim é primeiro nível. Depois eu tenho outro céu, outro céu, outro céu, outro céu e assim por diante. Você acha que você vai estar super bem iluminado, maravilhoso, já quando você chega no nosso lar? Não, filho. Não. Aqui no térreo fica aqui o umbral, fica aqui todos os espíritos vagantes, fica os humanos, fica tudo aqui dentro da tralá. E você tem o subsolo, subsolo 1, subsolo 2 e tralá. Esses outros níveis, eu já fiz vídeo falando sobre isso daqui. Segundo nível, terceiro nível, quarto nível e assim por diante. Vamos lá, e aqui está lá Deus, vamos supor que é Deus, tá? Não vou nem botar nível porque Deus não tem nível. Só para facilitar vocês entenderem. Você está aqui, humano aqui, brincando aqui, vivendo aqui a sua vidinha, tudo lindo, maravilhoso. Oh, meu Deus do céu, aprontando até, fazendo ostentação, dando cavalo de pau, fazendo um monte de coisa aí, beleza. Maravilha. Conseguiu passar por todos os testes da Terra. Oh, meu Deus do céu, conseguiu ir para o nosso lar. Meu Deus, aqui no primeiro nível. Jesus, ele não é, ele é um ascensionado. Então, o que é o ascensionado? O que é ascensionamento? No elevador, a gente fala ascensiona. Ascensiona o elevador, eleve o elevador, suba o andar. Por isso que eu gosto de nível, andar, o nome que você quiser. Menos dimensão. Dimensão é um termo horroroso de se fazer. Espero que todo mundo comece a parar de usar esse termo horroroso. Apesar que está parando, né? Aos pouquinhos eu estou vendo diminuir esse termo horroroso que pegaram da física, que não tem nada com o que a ver, e usaram uma coisa totalmente diferente. Mas vamos lá. Dentro desse nível, o que acontece? Quando você sai aqui, espírito ascensionado, o que é um espírito ascensionado? Ele é um espírito que está um pouco mais elevado do que o padrão dos espíritos, certo? Ele ascensionou, ele se iluminou. Ele se iluminar, ele não se tornou um avatar de fato, ele não se tornou poderoso de fato, não. Então você tenta imaginar o seguinte: você tem aqui os espíritos, certo? Aqui ficam os espíritos. Aqui você tem os ascensionados. Aqui você tem anjos. Aqui você tem arcanjos. E assim por diante. ET. O ET tá aí. Eu classifico os ET aqui, ó. No nível dos arcanjos. Ele tem esses níveis, viu? Eu vejo eles com esse nível. Eu não vejo eles com menos nível. E Jesus estaria onde, professor? Jesus estaria mais ou menos nesse nível aqui, ó. Nesse aqui. Eu percebo Jesus nesse nível aqui.
Eu percebo, não sei se está, percebo. Nada impede que esses arcanjos, que esses espíritos venham ter com esses ou ter com esses e até conosco aqui embaixo, tá? Porque os de cima podem descer, mas os de baixo não podem subir. Essa é a regra. Tem gente que não gosta da ideia que eu estou fazendo, dessa teoria que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo essa teoria em cima da minha percepção espiritual. Agora, se você não tem nenhuma clarividência, se você não tem nenhuma percepção espiritual, é difícil você querer criar uma outra teoria, sendo que você não vê nada. Para mim, é claríssimo que o nosso lar não tem nada com que a ver com a Cidade dos Anjos. Para mim, é fato. Não tem. Para mim, é claríssimo que os ETs não têm nada com que a ver com o nosso lar. Eles visitam lá, fazem alguns trabalhos, mas não tem nada com que a ver. Não moram lá. É visível para mim que os arcanjos não moram no nosso lar. E é visível também que os demônios também não moram no nosso lar. O nosso lar tem níveis? Tem níveis. Então, o que seria esse nível dos ascensionados? É onde não se tem religião. É onde não se tem divisas. Aonde todos os seres de todos os países conseguiram entender que uns amam os outros. Então eu não preciso ter uma cidade replicada do planeta Terra lá no céu. E simplesmente se tornar o céu de fato. Então o nosso lar não está nem perto de algo celestial. O nosso lar é um quebra-galho do céu. Ele é o primeiro nívelzinho boqueteira da Terra, do céu, aliás. Mas, professor, eu vi tantas coisas maravilhosas, porque o nosso lar é um lugar incrível, que o nosso lar é realmente o céu, porque lá é maravilhoso. Eu concordo com você. Em comparação com o planeta Terra, porque o planeta Terra, ele é muito ruim. Mas, professor, o planeta Terra ainda tem coisas boas, ele tem coisas maravilhosas. Eu consigo pegar um barco, viajar, eu consigo andar de avião, eu consigo comprar coisas incríveis, eu consigo fazer... Sim, na matéria. Mas em nível celestial, porque isso aqui significa céus, não inferno, certo? O planeta Terra é o nível 0. O -1 é inferno e +1 é céu. Então isso aqui são níveis celestiais, níveis dos céus. Então o céu não é ruim. O que eu estou falando para você é que você não vai e não pode parar ou achar que esse primeiro nível já é o nível hiper supra-sumo de todos os níveis celestiais. Porque não é. Não é. Sinto lhe dizer, mas não é. Você tem o nível nosso lar, depois o nível ascenso, depois o nível angelical, depois o nível arcangical e assim por diante. É assim que funciona. É assim que funciona. Professor, agora me confundi tudo. Porque se os anjos são caídos, eles caíram do 3º andar aqui pro térreo. Mas que raio que é isso? Sim. Tanto é que tem demônios que tem uma evolução gigantesca. Só que ele usa toda a evolução dele, todo o conhecimento dele para o mal e não para o bem. Esse é o tchan do negócio. Então, gente, muito cuidado. Deixa eu ver se eu falei a pergunta aqui. Jesus vive no nosso lar? Não. A morada de Jesus é próxima a Deus. É na cidade dos arcanjos. Nem dos anjos são. É dos arcanjos. Por isso que Jesus mandava e desmandava nos anjos? Sim.
Por isso que Jesus mandava e desmandava em espíritos? Sim. Por isso que Jesus mandava e desmandava em encarnados? Sim. E o que ele veio fazer? Veio dar uma aula aí pro povo aí, passar um feedback aí pro pessoal. Porque ele precisa dessas experiências para subir mais degraus. Então Jesus, quando ele veio, ele era um arcanjo de fato? Não, ele estava na migração. Ele era um anjo, dentro dessa classificação dos anjos, já era um líder dentro desse andar. Por ele ser um líder dentro desse andar, ele já virou um diretor dentro desse andar, ele pleiteou o andar de cima. E parabéns, conseguiu e foi muito bem sucedido. É assim que funciona espiritualmente. Você pode não gostar ou não aceitar, mas pelo que eu percebo como um médium clarividente, é assim que funciona. Agora, se você tem outras versões de outros médiuns que também veem espíritos e tudo mais, verifique se ele tem contato com os espíritos lá de cima, se ele consegue saber de coisas que advindos que acontecem ou acontecerão no planeta, que nenhum espírito vagabundinho, simplesinho, no primeiro andar consegue saber, mas que somente aqueles que estão lá em cima conseguem. Quem sabe, né? Quando isso acontecer, aí eu consigo cruzar as informações. Porque o meu problema muito grande aqui é no cruzar de informações. Porque as pessoas querem cruzar informações, seria mais ou menos o seguinte: eu sou um engenheiro vamos dar um exemplo, eu sou engenheiro do acelerador de partículas aqui, que eu estou vendo micropartículas e tudo mais. E eu estou dando a minha versão. Sou um PhD, um doutor de engenharia, de não sei do que. Um exemplo. Aí me aparece alguém e fala assim: não, mas esse daqui você tem que escutar esse aqui, professor, porque olha só. Aí eu vou ver o cara, segundo grau, ou universidade normalzinho, acabou de se formar, tá querendo me ensinar como que vai funcionar um acelerador de partículas. Eu falo: meu filho, não dá. Não dá. Agora, se você vem com o meu nível, aí eu pego e falo assim: cara, tô precisando, parei aqui num negócio aqui que eu preciso resolver. Esse. Tá. É mais ou menos assim que funciona, porque senão é complicado, hein, gente? É difícil, hein? Porque vem umas coisas totalmente sem lógica pro meu lado, umas coisas totalmente sem lógica. Eu falo assim: gente, só de você abrir a boca eu já vi que você nunca viu espírito na tua vida. Porque se você tivesse visto, se você visse, você não falaria uma besteira dessa. É assim, infelizmente, tá assim que está acontecendo. E a pessoa acha que é aquilo lá. Eu falo: gente, primeiro vai ver espírito, depois você vem falar as coisas. E eu acho que eu já provei por mais A mais B de que eu tenho um contato meio diferente aí. Que eu realmente vejo algumas coisas. Porque se assim não fosse, eu não acertava tantas coisas que eu estou acertando, hein? E é batata, hein? Ó, pá, certeiro. Pum, pum, pum. Ó, vai bater recorde não sei o que. Tremeu. Ó, vai vir um meteoro no outro dia. Pá. Olha, vai acontecer coisas que espírito não sabe, hein? Meia palavra basta. Faça suas reflexões. Olhem os frutos. Porque nem os espíritos das trevas conseguem ter acesso a esses tipos de informação. Jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.